seu dispor. Transformações gasosas, exercícios propostos corrigidos. Primeiro deles, certa massa gasosa ocupa um volume de 2 litros, estando a uma temperatura de 300 Kelvin. Após sofrer uma transformação isobárica e seu volume passar a ser 5 litros, qual será a temperatura do gás em graus Celsius? Após leitura atenta do enunciado, vimos que se trata de uma transformação gasosa onde a pressão permanece constante. É a transformação gasosa chamada de isobárica. Vamos aos dados. Os dados iniciais do gás. O volume é 2 litros e a temperatura é 300 Kelvin. Após a transformação, o novo volume passa a ser 5 litros. E qual vai ser a nova temperatura em graus Celsius? Vamos usar a lei de Charles e Gale. Colocamos elas aqui. Volume sobre temperatura do estado 1 igual ao volume sobre temperatura no estado 2. Substituindo os dados. Então, o volume inicial é 200, a temperatura é 300. O volume final é 5, a temperatura final é 2. T2. Vamos multiplicar primeiro 2 vezes T2. E isso vai ser igual a 5 que multiplica 300. Sabemos que 5 que multiplica 300 dá 1500. Desse lado temos 2 T2. Para achar a temperatura 2, o número 2 que está na frente aqui do T vai passar dividido. Chegamos então ao resultado de 750 Kelvin. Mas não podemos parar por aí, porque o exercício quer a temperatura em graus Celsius. Então vamos retirar 273 e aí sim chegamos a 477 graus Celsius, que é o que está pedindo no exercício. Exercício número 2. A pressão de um gás inserido num recipiente de 200 cm3 é 5 atm e sua temperatura corresponde a 27 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isométrica e sua pressão reduzir para 1 atm, qual será o valor da temperatura desse gás? No enunciado, a temperatura do gás está em graus Celsius. Precisamos somar 273 para transformá-la em Kelvin. Então, a nossa temperatura 1 que vamos utilizar vai ser 300 Kelvin. Vamos aos dados. Inicialmente, nós temos aí um volume de 200 cm3, uma pressão de 5 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. Os dados finais. Bom, por ser uma transformação isométrica, o volume 2 não mexe, é o mesmo volume inicial. A nova pressão é 1 atm e a nova temperatura é o que a gente quer calcular. Vamos utilizar a lei de Charles, que diz que a divisão de P1 por T1 é igual a P2 sobre T2. Substituindo, 5 para a pressão 1, 300 para a temperatura 1, 1 para a pressão 2 e o T2 a gente quer descobrir. Vamos lá. A gente vai fazer 5 que multiplica T2, que vai ser igual a 1 que multiplica 300. 5T2, 1 vezes 300 dá o próprio 300. A temperatura 2 vai ficar o 5 que está multiplicando, passa dividindo. 300 por 5 vai dar 60 Kelvin. Terceiro, certa massa de gás é mantida no recipiente cujo volume é 900 ml. Sua temperatura é 350 Kelvin, estando submetida a uma pressão de 3 atm. Essa massa gasosa sofre uma transformação isotérmica e sua pressão passa a ser 4,5 atm. Nessa nova situação, qual será o volume ocupado pelo gás? Bom, lendo o enunciado,
ficamos sabendo que nós estamos diante de uma transformação isotérmica. Temperatura 1 igual a temperatura 2. Os dados que nos interessam, então: o volume inicial 900 ml, a temperatura inicial 350 Kelvin, a pressão inicial 3 atm. O volume 2 a gente quer descobrir, a temperatura 2 a gente sabe que é a mesma inicial, porque é uma transformação isotérmica, e a pressão 2, 4,5 atm. Usando a lei de Boyle-Mariotti, nós teremos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Substituindo, pressão 1, volume 1, pressão 2 e o volume 2 que nós não temos. Nós vamos fazer a multiplicação aqui no lado esquerdo e já fazer a inversão dos lados da igualdade. Então, 4,5 que multiplica V2 ficou igual a 2.700, que veio do produto 3 vezes 900. Agora, para achar o volume 2, o 4,5 que está multiplicando passa dividindo. E o volume 2 vai dar, então, 600 ml. Por que eu estou usando ml aqui? Porque inicialmente estava em ml, então eu tenho que conservar a unidade. O gráfico abaixo representa uma certa massa de gás sofrendo uma transformação gasosa. Então aqui nós temos um gráfico que representa a variação do volume pela variação da temperatura. Primeira pergunta é: qual transformação gasosa esse gráfico representa? Vamos à nossa resposta. Analisando, o gráfico apresenta valores de volume e temperatura, que variam de forma linear, ou seja, são diretamente proporcionais. Com isso, a transformação gasosa representada por esse gráfico é a isobárica, ou seja, aquela que ocorre com pressão constante. Qual o volume ocupado pelo gás no estado 1? Qual o valor do volume 1? É o que a gente quer calcular aqui. Vamos aos dados. O volume 1 a gente não sabe. A temperatura 1 a gente pega no gráfico, corresponde a 490 Kelvin. O volume 2 a gente pega no gráfico, é 0,25 metro cúbico. E a temperatura 2 a gente pega também no gráfico, dá 290 Kelvin. Usando a relação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2 e substituindo, nós ficamos com V1 sobre 490 igual a 0,25 sobre 290. O que nós vamos fazer? V1 vezes 290 igual a 0,25 vezes 490. Resolvendo do lado direito, vai dar 122,5, que é o produto 0,25 por 490. Agora, para encontrar o V1, esse 290 que está multiplicando vai passar dividindo. E chegamos então ao resultado que o V1 vale 0,42 metros cúbicos. Era isso. Gelson é Gelson.